Ok, boa noite. Começando mais um módulo da nossa oficina de programação. Hoje nós veremos uma pista diferente. Até então, nosso seguidor de linha, ele tem trabalhado, né, de forma a seguir a linha para chegar até a rampa, né, de resgate, para chegar à área de resgate e cumprir a missão ali. Mas o nosso sensor, né, nosso robô, ele tem sensores diferentes, né? Nós temos sensores que são de luminescência, né, que observam a questão da luz. Nós temos sensores de toque, né, de tato, né, que ali seria para você identificar uma determinada superfície, né, quando o robô encosta. E nós temos os sensores que nós iremos usar hoje, né, em especial, que é os sensores de distância, de ultrassom, certo? Nós não precisaremos ter o robô com atuador, sem atuador. A missão dele será apenas se locomover. E a nossa pista ela será uma pista diferente. Nós não teremos linhas para seguir. As referências que o robô terá para se locomover são através dos sensores de ultrassom, né? Mas de que forma que nós podemos fazer isso? Nós já vimos anteriormente que é possível se localizar, né, movimentar o robô utilizando a distância, né, que é a informação da distância em relação à parede, para ele seguir, né? O conceito mais usual para a palavra labirinto, né, é aquele labirinto feito com diferentes paredes, né? Você tem ali uma estrutura onde você tem paredes, né, e você tem que cumprir uma missão ali e chegar a sair de um determinado ponto e chegar, né, no outro. A ideia aqui é a mesma, né? Nós iremos inserir esse conceito, né, de labirinto, utilizando o ambiente aqui do SBOT, ou seja, ele vai deixar de ser um seguidor de linha, né, mas ele não vai né, deixar de ser menos interessante, né? A gente vai ter uma forma agora diferente, né, de utilizar o SBOT, né? Até então a gente só utilizou a linha como referência, né? Ali, as paredes em determinados momentos, mas principalmente como um seguidor de linha, né? Um robô fixado desta forma. Mas justamente para ajudar, auxiliar no desenvolvimento, né, da lógica e da programação, surge esse desafio, né? A pista que nós estaremos montando aqui, ela se baseia justamente na utilização dos ladrilhos com parede, para montar a nossa pista. Então, ele vai seguindo desta forma. Deixa eu colocar um aqui, para colocar um só. Esse aqui. Então, é isso aí. E eu sei que tem um de canto. Ok, então, como podemos observar, né? Aqui, 23. Então, não. Esse aqui. A gente gira ele.
Aqui vai ser o nosso fim. Aqui. Então, nosso robô ele vai ter apenas como referência, né, as paredes. A gente tem que tomar cuidado quando monta esse tipo de desafio aqui, no seguinte sentido. Ele não pode ser ah, de uma forma que o robô ele se perca, né? Ele tem que ser capaz de conseguir se identificar, né, de saber onde que ele está, para então ele fazer a tomada de decisões, né? Então, os ladrilhos não podem ser feitos de uma forma aleatória, né? Então, tem que ter uma lógica, que é a seguinte, igual, por exemplo, aqui, o robô ele vai indo, né? E ele vai identificar o quê? Aqui os dois lados têm parede, né? Então, todos os lados aqui, tanto do lado direito, esquerdo e na parte traseira tem parede, tá? Igual, por exemplo, a gente já viu que ele tem esse sensor de toque. Então, por exemplo, como que eu identifico que ele tem parede atrás? Duas formas. Eu poderia aqui fazer com que o robô ele, né, se movimentasse, ele girasse, certo? Poderia fazer ele girar, então ele conseguiria identificar que atrás dele tem parede, ou uma outra forma, né, seria simplesmente ele dar ré e encostar o botão atrás, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, no sensor, ele indica o quê? Aqui, distância, aqui, ó, estado dos sensores de toque, sensor 1, não pressionado. Se a gente encosta ele aqui na parede, ó, sensor 1, pressionado. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, que tem a parede aqui atrás, né? Então, seria ali uma estratégia inicial. Aí, ele vai seguindo e observa que aqui, ó, as medidas, conforme ele vai seguindo em linha reta, né, ele vai andando, ó, observe que as medidas dos sensores 2 e 4, 3 e 4, que são os sensores que estão nas laterais, né, elas praticamente não alteram, certo? Ó, até o momento em que ele chega em uma passagem. Ele sabe que aqui tem uma passagem. Se ele continuar andando, ele novamente vai voltar, né, para os valores ali. Você vai vendo que os sensores frontais eles vão diminuindo de espaço, então eu posso usar isso para saber. Mesmo sem ver o robô, ó, eu consigo ser que ele não atingiu, ele está agora bem pertinho da parede. Né? Voltei para trás um pouquinho, ó. Ele está bem perto da parede, ó, quase encostando na parede. Vamos ver mesmo se está quase encostando, sem encostar. Olha lá. Então, através da leitura dos sensores, né, até nós mesmos conseguimos saber onde que ele está, sem obrigatoriamente precisar ver, né, que é justamente a lógica que o robô utiliza. Então, ó, você pode ver, ele teria agora aqui duas opções para ele passar, ou aqui no final, ou aqui no meio. O objetivo é o quê? Chegar na área de fim, né, aqui na área no final, na chegada, né, na linha de chegada. Uma forma de auxiliar o nosso robô a identificar que aquela linha de chegada é adicionando. Você pode observar que tanto na inicial quanto na final você não tem, né, o indicativo, né, de que aqui é o fim e aqui é o começo. Então, a gente seria interessante ter uma forma do robô identificar isso. Aí, que forma que seria essa? É através de um tipo de ladrilho, né, que permita isso. Que tem o ladrilho final, se eu não me engano, tem um ladrilho final com linha. Tá aqui embaixo.
Se eu não me engano, tem. É, não vai ter esse aqui mesmo. Este camaradinha aí. É complicado, né? Porque ele vai saber que ele é o final. Isso. Uma estratégia, então, que a gente pode utilizar é substituir. Colocar o ladrilho inicial como ladrilho inicial mesmo, né? No ladrilho de início. Ele tem a linha, né, marcada. E nós temos também aqui, ó, o ladrilho final. Aí, de que forma que nós poderíamos fazer isso, né, mantendo as paredes, tá? A gente faria uma estratégia aqui, ó. Seria o seguinte, vou movimentar aqui, ó, um para o lado e um para frente. Aqui a gente coloca o ladrilho de início, virado para lá, e aqui o ladrilho de fim, ladrilho final. Então, tira aí, tá? Isso porque os ladrilhos, esses ladrilhos, eles têm essas linhas, né? Caso o ladrilho inicial não é obrigatório, mas o ladrilho final, sim, obrigatório. E a gente vai utilizar essa linha vermelha para ele saber, né, que o robô ele chegou no final. Então, aqui até nem é obrigatório, né, inicial, a gente pode deixar sem. Ladrilho inicial com paredes. Cadê? Ladrilho com paredes. Aí a gente vai, né, monta aqui nosso 7, 4, 5 de cantos. Tá bom? Não? Eu gosto. Este. Eu tenho que mudar a curva. Beleza, parede curva aqui. Aí eu vou alterar esse aqui. 2. Também. Aqui não. Tá bom. Ok, aí, aqui, como vocês podem ver, não vai, tem uma linha a mais, né? Eu mudei para lá do um para cá. Por quê? Porque daí eu consigo adicionar, por exemplo, aqui, ó, só por uma questão estética, né? Ladrilho vazio. Aqui eu vou adicionar um ladrilho com parede. Mais atrás, cadê? Só uma parede. Vou virar ele, certo? Para fechar de um lado. E aqui a mesma coisa. Opa, também viro ele. Então, serve que nós temos aqui agora, ó, as paredes dos dois lados, certo? E uma marcação no chão. Tá? Então, aqui é um ladrilho vazio também. Ah, não, parede. Aí. E eu gosto. Não era para sair.
Não faremos muito grande. Aqui. E aqui a gente pode colocar o mesmo que esse aqui. Só até... É só até aqui, não faremos muito grande. Aqui tem que mudar. E é isso aí. Tem que girar. Tá? Vamos. E... A função que podia ter é de apertar e segurar. Apertando espaço, ele sai. E... Aí, no caso aqui, é isso mesmo. Aqui põe um canto. Igual esse camarada aqui. Ele aqui. Na verdade, tinha que ser aqui. A gente deleta. A gente gira. E aqui a gente gira também. Não, fiz errado. Belezura. Aqui a gente gira também. Nice. E para ficar bonito. Não aperta espaço. Não sai. Ok. Então a gente tem uma caixa aqui. Certo? O robô vai iniciar aqui. Vamos ver. Ó, deixa eu apertar aqui para reiniciar o cenário. Ó. Ele nasce ali. E o objetivo dele é percorrer a pista de forma a chegar aqui. Quando ele chegar aqui, então, ele atingiu o objetivo dele. Tá? Então, finalizando aqui de forma rápida a nossa pista. Aqui para editar a arena. Então, a gente adiciona aqui paredes como essa daqui. E aqui. Fica aberto, a gente vai adicionar aqui, a gente gira. A gente adiciona outra aqui, fica assim. Aí aqui a gente faz um corredor. Aí para não ficar tão fácil, vai entrar aqui. Aqui a gente adiciona um, gira também. Aqui. Aí ele vai entrar por aqui. Eu posso girar esse camarada aqui também. Por ali. Adicionando. Então, certo. Sim. Também. Aqui, ó. Talvez a parede ali. Ele entra aqui. Vai ter que vir para cá. Ele vai tentar ir para lá. Então, tem que ter uma parede aqui. E daí, então, ou seja, ele tem um caminho rápido, que é, ou seja, ele vem por aqui, ó, se ele der sorte, para que eu possa trollar ele desta forma. Aqui, ó. E adicionamos um aqui também. Beleza. E, no caso, girar esse camarada aqui. Aí, aqui eu adiciono um ladrilho vazio. Tá, também. E, no caso, aqui também.
Beleza. Então, vamos ver o que o nosso robô tem que fazer e por que essa pista aqui é legal. Ó, ele, para se locomover, utilizará, né, como referência as paredes, certo? Nós temos elas disponíveis ali, ó, tem praticamente todas, mas assim, sem muito, é um labirinto relativamente simples, né? A parte complexa está mais no final, e na lógica, para ele se identificar, porque, ó, quando o robô iniciar, o que ele vai fazer? Vou pegar por aqui. Uma porta, deixa eu apertar menos. Aí, ó. Então, iniciou, o robô vai fazer o quê? Ele tem que ir utilizando as paredes e vai se locomover, ele vai para frente. Aqui ele vai identificar que tem um gap, né, que tem uma passagem. Então, ele poderia tomar a decisão do quê? De investigar para ver o que tem para cá. Então, ele vai descobrir que tem uma parede logo à frente dele, então ele viraria novamente para descobrir que vai dar num beco sem saída, certo? Então, isso seria uma primeira alternativa para ele. Tá? A segunda alternativa seria ele continuar em linha reta, aí ele vai perceber até o final ali, desse corredor, digamos assim, e vai chegar numa virada para a direita. Ele vai virar para a direita, vai continuar em linha reta, vai virar novamente para a direita, né? E aqui ele vai indo. Então, a nossa lógica poderia ser o seguinte, né? Levando em consideração essa pista, o quê? Siga em linha reta e vendo o que dá, né? Ou seja, você vai primeiro em linha reta, chegou no lugar, aí o que você vai? Você volta e entra na primeira entrada que você achar. No caso, seria essa. Vai em linha reta, chegou em linha reta, volta e vai na primeira linha reta que você achar. Utilizando essa lógica, a gente consegue chegar rapidinho na linha aqui de chegada. Por quê? Vamos ver aqui, ó. A ideia é bem simples. Siga em linha reta até você chegar, né, até a frente do robô, chegar próximo à parede. Então, você vai virar na, 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 na saída mais próxima. Para a saída que você achar, você vai virar, tá? Então, aqui, obedecendo isso, olha, ele vai andar em linha reta. Aqui ele não se importa em verificar as laterais para virar, né? Ele vai seguir a lateral em linha reta, as paredes em linha reta, até ele chegar numa distância, né, de ele ficar próximo à parede frontal, né, que está na frente dele. Então, no que ele chega perto de uma parede, né, pelos sensores 1 e 2, aí ele vai tomar a decisão, ó, agora eu vou virar. No caso aqui, ó, ele já pode virar, né, o sensor 4 indica que ele pode virar para a direita, então ele já viraria para a direita. Obedecendo agora a lógica, ele segue em linha reta até chegar perto de uma distância do sensor 1 ou 2. Aí o que, que ele faz? Vai virar. No caso aqui, ele também já pode, né, já observa que ele pode virar para o sensor 3, né, que é o que está com a distância mais distante, né, com a maior distância. Aí, mesmo procedimento, ele segue em linha reta, aí percebeu que chegou, né, próximo de uma parede, sensor 1 e 2, o que ele faz? Ele volta. No caso aqui, ó, ele não tem como virar para lugar nenhum, então ele vai fazendo 360, e agora sim, ele vai andar fazendo o quê? Buscando a próxima entrada, né? Então ele vai andar, ó, aqui dá para entrar? Não, ainda não, porque está sendo valores baixos aqui, ó, 3 e 4. Aí ele anda mais um pouquinho, dá para entrar? Dá. Eu descobri que pelo lado do sensor 4 eu consigo virar, então eu ando um pouquinho mais para frente, né, para ele poder virar sem bater, viro 90 graus e ando para frente, né? E eu não vou verificar sensor, eu só vou andar para frente, por quê? Aqui, por exemplo, eu chegaria em um beco sem saída. É uma situação bem complicada, porque ó, o sensor 3 está me indicando que tem um corredor bem longo aqui. O sensor 4 está me indicando que eu tenho um corredor também para o lado de cá. Então, para que lado eu viro? Porque em ambos os lados eu posso ter a saída, né? Então, uma lógica que nós podemos assumir é a seguinte: eu vou andar para frente até eu encostar numa parede, né, até chegar
perto de uma parede, e então eu vou virar para o lado que estiver mais, para o primeiro lado aberto que eu achar. Então, cheguei no final, né, no caso aqui, ó, cheguei, eu estou próximo da parede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar para o lado que estiver mais liberado, ou seja, que é o sensor 4. Então, eu vou virar em sentido do sensor 4. Lembrando que quando ele está se movimentando, né, quando ele vai para frente, ele vai verificando o sensor de cor para caso ele enxergue o vermelho, tá? Por quê? Quando os sensores de cor enxergar o vermelho, ele sabe que ali é o destino dele. É ali onde ele encerra, né, a atividade e apresenta a mensagem, ó, cheguei ao meu destino, tá? Esse daqui é uma lógica para essa pista funcionaria, tá? E para alguns outros tipos de labirinto também funcionaria. O que poderia acontecer é do robô se perder, né? Ele poderia voltar e ele gastar mais tempo, porque eu não tenho exatamente, é uma lógica simples que visa utilizar o conceito de que cheguei no final do poço, né, digamos assim, aí eu viro, tá? Ele não vai levar em consideração caminhos secundários, tá? A menos que ele voltasse. Então, por exemplo, como que eu, utilizando essa lógica, né, como que ele poderia voltar? Se aqui não fosse, né, digamos que a linha de chegada está aqui, ó, por exemplo, tá? Então, o que iria acontecer, ó? Ele iria fazer isso aqui. Então, ó, ele chegou aqui. Ele chegou no final, não identificou, né, os ladrilhos vermelhos, eles estão aqui, ó, nessa parte, seria na primeira entrada. O que ele vai fazer? Ó, ele verificou que o sensor de proximidade, né, os frontais estão baixos, então, nas laterais, ó, os valores não estão sugestivos que tem alguma escapatória ali. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai virar 360, semelhantemente ao que ele fez aqui anteriormente, né? E agora ele vai para frente. Então, ele vai seguir a mesma lógica, ó, ele vai para frente. Ele vai para frente, ó. Chegou no final, ele identificou, tá, que ele está próximo da parede, ó. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai virar para o lado do sensor 3. Ele vai virar para o lado do sensor 3 e vai seguir em linha reta até ele chegar no fim, né? Aí aqui agora acontece o quê, ó? Ele chegou no final. Mas para que lado, né, ele viraria? Tá? Aqui ele tem um dilema para resolver, né? No caso, dependendo da forma como nós programarmos. Nesse em específico, ambas as escolhas, dependendo da escolha que a gente fizer, a gente entra em um loop dentro da nossa programação. Mas como assim a gente vai entrar em um loop? Observe. Se ele escolher virar para o lado onde tem a menor distância, certo? Que é o sensor 3, ele vai virar para cá. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o final e vai achar o quê? Parede. Obedecendo a lógica, então ele vai virar 360 e vai virar na próxima entrada, que é novamente onde ele estava antes. Então, o que acontece? Ó, ele entra em um loop. Por quê? Chegou no final, vira. Chegou no final, vira. E aqui a mesma coisa, chegou no final, vira. Se eu escolho o menor caminho, ele vira novamente, e nisso ele vai ficar em um loop. Então, observando essa pista, né, então, que decisão que nós tomaríamos? Né? Qual seria a nossa melhor alternativa aqui? É escolher a distância, escolher o caminho com a maior distância, tá? Seria uma alternativa. Outra alternativa, bem mais complexa, seria o quê? Que o nosso robô ele memorizasse o caminho que ele vai fazendo. Ou seja, ele vai montando o caminho que ele vai percorrendo. Ou seja, seguir em linha reta, virei para
à direita, virei novamente para a direita, né? Cheguei num beco sem saída, fiz 360, virei para a esquerda, cheguei num canto, né? Virei novamente para a esquerda. Aí aqui era um beco sem saída, fiz um 360, fui para frente, virei para a direita, né, segui até encontrar uma parede. Então, ele sabe, por exemplo, que ele veio por aqui, ó. Então, ele já sabe que se ele virar para cá, ele vai dar num beco sem saída, tá? Caso isso numa programação inteligente, onde ele vai abatendo, por exemplo, ele sabe que se ele fizer um 360 e virar, né? Porque aqui, ó, se ele foi para frente, certo? E aqui ele viu que tem que virar para a esquerda, então ele vai virar para a esquerda. Ele virou para a esquerda, tá? Ele virou para a esquerda. Porque ele virou para a esquerda, ele foi para frente, chegou no beco sem saída, certo? E ele deu um 360. 360. Aí, agora, ele sabe que ele está voltando no caminho para onde ele veio, tá? O que acontece? Se aqui não tivesse uma parede, né, ele seguiria em linha reta até o final, tá? Mas, ó, um detalhe importante é que, além dele memorizar ali as direções que ele vai tomando, outra informação que ele também tem que armazenar é o quê? A distância percorrida. Por quê? Se, né, digamos que essa situação, né, ela tivesse acontecido aqui, ó, tá? Digamos que tivesse sido aqui, ó. Agora ele vai voltar, certo? Não tem a parede ali, ó. Então, e aqui é a única saída que ele tem. E essa condição, ela se repete aqui, ó. Essa condição desse canto, ela se repete aqui, certo? Aqui é aberto. Então, o que iria acontecer? Se eu não memorizar a distância percorrida, seja pelo tempo que eu demoro para percorrer, ou pelo número de revoluções que a roda dá, quando eu chegasse aqui, ó, ele ia pensar que ele está aqui, ó, certo? Como se essa distância fosse aqui perto, né? Porque ele, no que ele chegou, ele virou para cá. Mas isso é assim, configurações de teste. A gente vai percebendo como o robô ele se comporta. Então, uma programação simples. Ele simplesmente tem um comportamento definido de uma forma que pode ocasionar em loops, né? Como a gente viu aqui anteriormente. Então, ó, se eu simplesmente colocar a programação de seguir em linha reta e virar quando chegar num beco sem saída, né? Quando eu encontrar numa parede na frente, então, nesse caso, a gente entra ali um loop se a minha escolha fosse escolha, né, quando eu chegar em um corredor, cheguei na parede, mas em um corredor, certo? Eu tenho opções para ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu definir escolha a menor distância, eu entro em loop para esse labirinto. Porque eu poderia ter aqui, ó, uma coisa que poderia acontecer é das duas distâncias serem idênticas. Se a mesma distância, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, o que esse robô vai fazer? As distâncias são idênticas, os mesmos números cravadinhos. Então, ele teria que escolher, fazer uma escolha. Tá? E dependendo da nossa programação, ele poderia, né, fazer uma escolha acertada ou não. Mas o que seria isso? Dependeria do nível de inteligência que nós dotamos para esse robô. Tá? E o que isso se aplica? É aquilo que eu mencionei anteriormente. Quando nós passamos a armazenar as informações como a que direção ele virou, quantas revoluções, quanto tempo ele gastou para chegar até uma determinada parede. Então, nós vamos montando essas informações dentro de uma memória, ali, a gente vai armazenando isso em variáveis, por exemplo, dentro da memória do robô,
e ele sabe onde que ele está. E ele saberia, por exemplo, também que, ah, com essas informações armazenadas, ele seria capaz de voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, né? Ou seja, armazenando esses dados na memória, independentemente de qual labirinto ele fosse posto. O labirinto poderia mudar, né? Poderia até ser um labirinto dinâmico. Não, aí um labirinto dinâmico não, porque daí complica tudo. Fica bem mais difícil. Mas poderiam ser labirintos diferentes, né? O mesmo robô, com a mesma programação, sendo posto em diferentes labirintos, ele seria capaz de cumprir uma missão, né? De ir até um determinado local e voltar para a origem, né? Então, por exemplo, se fosse aí uma missão de resgate, em que a missão do robô é bem simples. Ao invés da gente ter ali uma linha de chegada, a gente teria um bloco e o robô tem a missão né, no caso, ele tem que levar suprimentos ali, ou seja, ele vai levar um bloco para lá, tá? Então, ele vai ter um bloco e um atuador, e dentro do atuador, ele tem como missão levar esse bloco até esse local e voltar para a base, né? No caso ali, o ponto de origem. Essa é a missão do robô. Então, ele tem que ser capaz de memorizar o caminho por onde ele andou. E a gente vai fazendo isso atribuindo dentro da memória ali do robô, utilizando variáveis, vetores, né, e tudo mais. Mas o nosso objetivo aqui é, a priori, montar um labirinto simples, né, uma programação que ele vença o labirinto de forma mais simplificada, né, como esse que a gente tem aqui. Então, o robô ele vai seguir né, os seguintes preceitos. O primeiro, ele vai andar para frente até que a distância do sensor 1, por exemplo, seja inferior. Eu vou pegar do sensor 2, que ele está mais para frente, né? Ou seja, seria menor. Então, ele vai andar para frente até que a distância do sensor 2 seja menor ou igual a 4, né? Ou menor que 4. Então, nós já temos ali a primeira diretriz dele. Ele vai andar para frente até que a distância do sensor 2 seja menor que 4. Caso a distância do sensor 2 seja menor que 4, então ele vai avaliar o quê? Os sensores laterais, 3 e o 4, e ele vai ver quais desses sensores têm a maior distância. Dependendo daquele que ele tiver a maior distância, é para onde ele vai virar, né? Seria uma lógica que nós poderíamos utilizar. Ou nós poderíamos, né, vamos pegar bem simples, ele vai virar para o lado que tiver a maior distância. Se os dois lados, né, eles tiverem distâncias ali próximas, né, por exemplo, seja, né, igual aqui, ó, ele chegou e as distâncias, elas são bem relativamente, né, pequenas, né, por exemplo, aqui, ó, o sensor 4 é menor que a distância medida pelo sensor 3 de ultrassom, certo? Aqui, ó. Então, o sensor 4 mede 30, o sensor 3 mede 40. Se a gente simplesmente for pelo lado, eu vou virar para o lado do menor. Então, eu vou virar para cá, e o que vai acontecer? Parede. Aí, novamente, ele vai executar essa ação, que é o quê? Vou virar para o lado do sensor que tiver a menor distância. O que vai acontecer? Ele vai virar agora para o lado do sensor 3. Ele vai virar para o lado do sensor 3 e vai, então, agora seguir. Funciona, tá? Então, é uma tática. Seria essa. A gente não precisa avaliar e fazer grandes escolhas. Simplesmente o fato dele escolher a menor distância, ele já vai executar ali o caminho. Então, aqui, ó, chegou, ó, menor distância. Menor distância, no caso, a maior distância é o que ele vai escolher, que é 332. Então, ele vai virar para cá, sensor 4. Aqui, novamente, vai chegar aqui, ó, a mesma escolha, que vai virar para o lado do sensor 4, novamente. E assim vai, até chegar aqui no final. Aí aqui, ele chegaria no final, mas, por exemplo,
Se o fim da pista fosse aqui, por essa programação ele nunca chegaria nesse lugar. Por quê? Porque aqui está bem no meio da nossa parede, ou seja, quando ele está andando para frente. A menos que ele monitore também as laterais para identificar, então ele poderia, por exemplo, se a nossa diretriz fosse, ao invés de virar, a primeira diretriz, ao invés de ser virar para o menor lado, virar para a primeira abertura que achar, certo? Então, nessa diretriz, ele viraria para cá, e então ele entraria aqui, ó, tá? Mas o que acontece? No caso aqui, ele voltaria, tá? E a gente iria para cá. Então, nós podemos testar a programação e ver como que ele se comporta e qual dos nossos robôs tem a melhor, né, a programação que a gente utilizar tem o melhor desempenho. E como que seria essa programação, né? Então, vamos programar o robô para lidar com este labirinto aqui, utilizando essas diretrizes, certo? Eu não lembro se isso aqui está salvo, mas eu vou salvar em questão de dúvidas. O conteúdo da aula passada. Ok. Então, legal. Tá bom que você já vai ter uma ideia mais ou menos de como. Vamos lá. Ó. Então, a ideia é que a gente tem as nossas diretrizes. A primeira diretriz vai ser, né, nós podemos escolher entre, ele vai avaliar primeiro se chegou no final, né, num beco sem saída, ou se ele vai virar na primeira alternativa, ou seja, assim que ele encontrar uma brecha, ele vira, tá? Nós temos essas duas opções. Levando em consideração o labirinto, que a gente já viu ele, tá? A gente vai escolher a mais simples, que é virar no final, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente sabe aqui, ó, que o sensor que vai medir a distância para nós vai ser o sensor de número 1 ou 2. Tá? Nós vamos escolher um dos dois aqui. Ó. A gente vai escolher, ó, pode ser tanto faz, porque eles são fixos, né? Eles estão presos ao robô, então, independentemente de qual escolha, ele vai funcionar. Tá? Vamos escolher aqui ó, o sensor 1 para o valor 30, certo? É uma distância legal, que depois dá para ele virar o robô sem bater né, em nada. Então, vamos escolher o sensor 1 e o valor 30. Tá? Então, como que vai funcionar? Primeiro de tudo, a gente tem que iniciar o nosso robô com a estrutura de repetição, para enquanto, dentro da lógica do verdadeiro. Daí, depois disso, o que ele vai fazer? A gente tem que verificar o quê? A distância do sensor em relação à parede. Aqui, no caso, é o sensor, escolhemos aqui o sensor 1 e o valor 30. Então, o que ele vai fazer? Ó, novamente, vamos pegar um para enquanto, ao invés de usar poderia ser um if, poderia ser diferentes ali. Vamos usar um para enquanto. Será que travou, Hélio? Hã? Aqui tá aparecendo pra gente a pista. Ah, peraí. É que eu coloquei para compartilhar. Sorry.
mais falta. Deixa eu modificar aqui o editor. Beleza, aí chegou? Chegou. Ok, então, temos o início e o fim. Aí eu farei enquanto, que é o nosso loop infinito, ou seja, ele nunca vai parar de se repetir, enquanto o robô estiver ligado, ele fica. E nós teremos aqui um segundo loop, mais interno, que é o loop de tomada de decisão, se ele chegou no final do corredor, certo? Então, ele farei enquanto. Ele vai parar enquanto o quê? Enquanto o sensor, então ele vai verificar, então ele vai executar, lembrando que farei enquanto, ele só executa enquanto for verdadeiro. Então, enquanto o sensor, caso a gente vá utilizar o sensor 1, tá? Ultrassom 1, então a gente vai aqui, ó, leitura, ultra, e a gente vai usar o 1, é o número. Então, farei enquanto ultra 1 for maior, né, ou maior igual, funciona também, enquanto ele for maior ou igual a 30, certo? Vamos testar isso? O que ele tem que fazer? Ele tem que ir para frente. Então, nós vamos aqui em movimentação, básico, frente, certo? Ele só vai para frente. Não vamos colocar ainda muita inteligência nele. Vamos colocar aqui uma velocidade de 100, tá legal? 150, para não um pouquinho mais rápido. E se isso aqui acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai sair desse loop, certo? E aí, então, para a gente ver alguma coisa acontecendo, né? Por exemplo, a gente poderia pôr ele para apresentar uma mensagem. No caso, como a gente vai querer que ele execute uma ação de virar, a gente já poderia, por exemplo, fazer isso. Tá? Então, ele viraria. No caso aqui, eu só vou pôr ele para parar. Então, aqui, edição, para enquanto, que é um loop fora, certo? Enquanto for verdadeiro, ou seja, que ele não vai sair nunca, a menos que eu dê algum outro comando. O que ele vai fazer? Movimentação básica, parar. Então, ele vai andar, chegou próximo, ele vai parar. Salvamos o nosso código. E vamos testar ele agora. Vamos compilar aqui. Beleza, programa compilado com sucesso. Vamos reiniciar ele e vamos testar. Lembrando que o robô vai fazer o quê? Ele vai parar quando ele chegar no final lá. Uma distância de 30. Certinho, como nós queríamos, tá? Nós vamos observar aqui, ó, a distância do sensor 1, né? No caso ali, ó, ela está menor do que 30, porque a gente colocou menor ou igual. Ou seja, enquanto era 30, ele continuava indo para frente. Então, por isso deu menor do que 30 ali, tá? Então, certinho, fez o que a gente queria. Bem, para o nosso robô ele seguir na parede, para ele não bater na parede, tá? A gente pode tomar algumas precauções, certo? Como, por exemplo, ele medir a distância que está da parede e ir seguindo ela, tá? No caso aqui, a gente não vai fazer isso, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai deixar ele simples,
mas em uma segunda, em uma melhoria, né, que pode ser executada, aí entraria esse algoritmo, né, que nós já vimos anteriormente. Ok, então aqui por hora ele só vai para frente. Peraí que eu tenho que voltar para mostrar aqui para vocês o código. Vocês não veem o código. E agora vocês estão vendo o código, certo? Certo? Ou não? Certo. Certo. Valeu. Ok, então, parei, vai enquanto vai para frente. Cheguei lá na frente, parei, né? No caso aqui eu coloquei parei, mas o que que ele tem que fazer? Tá? Agora, ele vai ter que tomar uma decisão, né? E essa decisão será o quê? Ele vai verificar o lado que tem a menor distância, tá? Ele vai virar para o lado que tiver a menor, ao contrário. Ele vai verificar qual lado que tem a menor distância e vai virar para o sentido oposto. Ou seja, também pode ser, ele vai verificar qual dos lados tem a maior distância e ele vai virar para esse lado, tá? Se nós fizermos aqui a medida, ó, nós vamos ver que no sensor 3, tá, que ele viraria para a direita, temos 319, em comparação no sensor 4, que tem apenas 48. Então, entre 48 e 319, ele vira para o lado do sensor 3, que é para a direita. Então, vamos aqui, ó, ele vai fazer justamente isso. Vou tirar isso daqui, ó. E agora, né, nós podemos, por exemplo, mandar o comando parar, justamente para ele não bater, certo? Aí, em seguida, nós damos o comando aqui, vamos ver uma estrutura de lógica de decisão, porque ele vai comparar e vai tomar uma decisão. Então, se, então, e se não, tá? Se o lado, se um lado for maior, ele faz isso. Se não, ele faz aquilo. Então, adicionamos aqui, ó, se não, certo? Se o lado for igual, o que acontece? Ele fica parado. Né? Caso for igual, ele vai ficar paradinho, ele não vai mais sair do lugar, certo? Se as duas medidas forem idênticas. É possível? É, mas a probabilidade disso acontecer é pequena, ainda mais na nossa pista, no nosso laboratório, na nossa arena ali. Então, levando isso em consideração, nós não teremos essa preocupação, tá, a esse momento. Então, beleza. Então, aqui, ó, vamos verificar o quê? Se o sensor, quem que é maior? 3 ou 4, certo? Então, aqui, ó, lógica, vamos verificar quem é maior. Se nós soubermos, por exemplo, aqui, o sensor 3 é maior do que o 4, então, o sensor 3 é maior do que o 4, a gente vira para a direita. Então, se o sensor de ultrassom 3 for maior do que o sensor de ultrassom 4, ele vira para a direita. Caso contrário, ele vai virar para a esquerda. Tá? E de que forma que nós viramos? Rotacionar. Podemos utilizar o rotacionar. Então, aqui no rotacionar, nós informamos o quê? Formamos a força que ele irá aplicar. Então, aplica uma força nas rodas do robô para que ele rotacione em torno do eixo de uma determinada angulação, positiva ou negativa, a partir
de sua direção atual. O limite de força é 300, tá? Então, aqui a gente coloca a força e aqui a gente coloca quantos ângulos que a gente quer que ele vire, certo? Então, força e ângulo. O ângulo que a gente quer que ele vire é uma curva de 90, certo? E a rotacionar, a gente quer que ele seja rápido. Então, a gente pode pôr uma força máxima de 300. No caso aqui, ó, para ele virar para a esquerda, continua sendo 90 graus. Só que nós faremos o quê? Negativo. Então, menos 90 graus. Certo? Então, aqui ele vai virar para um lado, aqui ele vai virar para o outro. Vamos testar. Salvo o código. A gente compila. Apertei o botão errado. Talvez dê um bug. Acontece. Vamos ver se vai. Beleza. Diz que for. Vamos editar. Damos play. Bem, acho que para o nosso teste aqui, o nosso robô ele pode ir um pouco mais rápido. Então essa será uma alteração que faremos. Belezura, olha, chegou no final, já identificou e virou para o lado certinho, tá? E já continuou andando. Ele vai fazer a mesma coisa agora. Veja que a programação é bem simples. E ele já começa, ele já, de forma autônoma, já vai seguindo o labirinto. Tá? Ó. Como nós não estamos ajustando, né, a direção ah, entre as paredes, né? Então aqui a gente já encontrou um problema. Por quê? Tá vendo que essa parede ela tem uma diferença de uma parede para outra ali, ó, uma distância? O que acontece? Quando o robô estava indo para cá, ele identificou que essa parede aqui, ó, era um obstáculo na frente dele. E como esse obstáculo na frente interferiu, certo, com a lógica de ir para frente até encontrar um obstáculo, ó, aí ele fez o quê? Ele virou para o lado que tinha a maior distância. Então ele começou a virar aqui, ó, para cá. E iria seguir. Tá? Então, em decorrência disso, nós teremos que ajustar aqui ó, o nosso virei para frente. Mas a gente já viu que até aqui ó, o robô ele já é capaz de se orientar e seguir pelo labirinto de uma forma relativamente eficiente. Né? Primeiro bem básico, mas ele já se locomove pelo labirinto. Como que nós podemos ajustar aqui a nossa... para ele não bater nas paredes, né? Para ele manter uma distância relativamente constante das paredes. Primeiro, a gente tem que saber que distância que a gente tem que manter, tá? Vamos medir aqui, ó. Ele, inicialmente, tem distâncias próximas a 34, certo? Ó, 34 é uma distância legal. Então, mas observem que, levando em consideração o tamanho do robô, tá? Ele está no meio. Então, entre uma parede e outra, nós temos a distância de uma parede, temos a distância da outra até a outra parede e temos também o tamanho do robô. O tamanho do robô, nós não sabemos, certo? E só um momento.
Ok. Então, nós não sabemos a distância do robô, mas sabemos a distância que ele tem que manter das paredes. E para nós, isso já é o suficiente, né, para orientar o robô para a missão que a gente quer. Tá? Uma forma que a gente pode utilizar aqui, ó, é a seguinte: nós sabemos que o robô ele tem que manter uma distância em torno de 34 das paredes, certo? Em ambos os sensores. Então, o que nós podemos fazer? Que daria, né, se a gente fosse ver, ó, seria em torno de 68, se a gente somar os dois valores, tá? Ou se nós subtrairmos, né, se nós tirarmos um pelo outro, certo? Ó, o que acontece? Aqui, no caso, como ele está mais próximo, ó, do lado do sensor 4, tá, que seria, se eu não estiver enganado, seria, deixa eu ver, pela programação dá para ter certeza. Maior é do lado esquerdo, 4 do lado esquerdo. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, ele está mais perto, né, do lado esquerdo, ou seja, está mais perto. E aqui, ó, ele está mais próximo, né, o robô ele está mais próximo da parede do lado esquerdo do que da parede do lado direito, certo? Então, ele teria que fazer um ajuste, o quê? Movendo o robô para o lado direito, né? Se ele está mais perto do lado esquerdo, então ele tem que ir para a direção oposta, que é para o lado esquerdo, se for o direito. E se for o direito, ele vai para o lado esquerdo. Tá? Confuso? Um pouquinho. Mas na prática fica mais simples, tá? Então, vamos levar isso em consideração. Então, nós temos dois métodos. Nós podemos avaliar os números, os próprios números, certo? A gente vai ficar medindo e comparando as medições. Ou nós podemos, de certa forma, simplificar e verificar a diferença entre os sensores. Como assim? Igual aqui, ó. O nosso sensor está apontando, a gente teria uma diferença aqui, ó, de ponto alguma coisa, certo? Seria perto de zero. Fosse arredondar, seria uma diferença de zero, né? Subtraindo aqui um pelo outro, né? Se a gente fizer 34,19 menos 33,98, nós temos uma diferença de 0,21, tá? Isso para o computador é zero, praticamente zero. É para a gente jogasse numa estrutura de decisão, né, no MIF. Então, o que o robô faria? Ele iria para frente, então ele continuaria indo para frente. Então, vamos aqui, ó, indo para frente, vai indo. Vocês podem ver que os números vão diminuindo. Ó. Aqui ele passou por uma abertura, isso seria um problema, por exemplo, tá? Ele iria querer consertar aqui e virar para esse lado, mas existe uma alternativa que a gente já vai estudar. Então, aqui ele continua indo para frente, ó. Ele indo para frente. Então, praticamente não teve alteração. Ele foi. Deixa eu ver aqui. Até o final, vamos ver qual a distância que ele pega. Olha, ele está se afastando ali. Ó, aqui no final, certo? Pouco antes dele abrir, ó, a diferença já está de 35,92 para 32. Aqui a gente já tem uma diferença que a gente poderia fazer uma correção, certo? Para igualar. Então, ele estava, o sensor 4, que é o sensor do lado direito, então estava acusando que ele teria que jogar o robozinho para o lado esquerdo, tá? Então, é o que nós faremos. Nós vamos colocar ele para fazer esse tipo de ajuste, tá? Pela diferença dos sensores, porque a distância sempre, como a distância tem que ser a mesma, então quanto mais próximo de zero for o nosso a nossa medida, melhor, tá? Então, se for zero, ótimo. Se for um, ok, então já tem que começar a ajustar. 2, opa, tem que ajustar mais. 3, e assim vai indo. Então,
para nós é interessante que ele fique alinhado com as paredes. Para isso, então, faremos isso, tá? Então, aqui ele vai medir, né, o ultra 1, quanto for maior que 30, e vai indo para frente. Beleza. Agora aqui, ó, para a gente ver a distância, né, para ele corrigir ou não, nós iremos utilizar o seguinte comando. Primeiro, nós temos que calcular a diferença de um sensor para o outro, e depois disso verificar se isso está mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, de forma que nós faremos isso através de uma estrutura de decisão. Então, vamos colocar aqui uma estrutura de decisão, onde nós iremos verificar o quê? Nós faremos uma subtração, faremos então uma operação matemática, e vamos subtrair um pelo outro. Aqui a gente vai avaliar. Ok. E esse número aqui, ele vai ser maior que zero, ou menor que zero, ou igual a zero. Temos três opções. Como o robô está em movimento, então a gente vai fazer o quê? Nós faremos o cálculo antes. Então, nós faremos o cálculo e com um único cálculo tomaremos a decisão. Por quê? Porque aqui eu vou adicionar um senão, e não só um senão. Por quê? Quando for zero, eu quero que ele vá para frente. Tá? Então, quando for zero, eu quero que ele vá para frente, linha reta. Quando for menos, ele vai para um lado, mais ele vai para um outro. Certo? Então, se o valor for negativo, ele vira para a esquerda, por exemplo. Se o valor for positivo, ele vai virar para a direita. Se o valor for zero, ele segue em linha reta. Tá? Ele não faz correções. Ele só segue em linha reta. Eu vou até testar um código aqui. Para isso, então, nós teremos que utilizar uma variável, que vamos chamar de diff, que é, né, uma abreviação para diferença, do tipo numérico, e ela vai receber a diferença entre o sensor 3 e 4 do ultrassom. Ou seja, o sensor de ultrassom 3 menos o sensor de ultrassom 4. Certo? Então, o número diff recebe ali. Então, pegamos aqui, ó, a variável diferença. Verificamos, variável diferença é menor do que zero? Então, ela vai fazer uma coisa. Como eu falei, eu vou testar, então. Vou fazer um outro teste. E aqui o contrário. Então, se a diferença for menor que zero, faz uma coisa. Se a diferença for maior que zero, faz outra. Vamos avaliar aqui no robô. Para que a diferença seja negativa, quem tem que ser maior? Para que ela seja negativa, tem que ser o 4. Porque é 3 menos 4. Então, para ser negativa, né, a diferença é menor do que zero, então ela é negativa. Então, para isso, 3 tem que ser menor que 4. Então, se 3 tem que ser menor que 4, que situação que é essa? Aqui é 3 menor que 4. Sensor 3 é menor que 4. Então, ele tem que corrigir para que lado? Ele tem que virar para a esquerda. Então, ele vai corrigir virando para a esquerda. Então, movimentação. Aqui, ó. Vamos virar para a esquerda. Certo? Ele tem que corrigir para a esquerda, então vai virar para a esquerda. Vamos pôr aqui potência máxima. Vamos fazer um teste. Potência máxima, 300. Eu não sei se vai funcionar porque a função esquerda e direita, ela rotaciona, né, o robô no próprio eixo. Tá?
Então, talvez não funcione. Aí a gente vai mudar. Opa, peguei a esquerda de novo. Certo? Beleza aqui. Então, o número de diferença menor que zero. Para frente, vira para esquerda, aqui vira para direita, e aqui vai para frente. Só que eu quero ver o que está acontecendo. Para mim ver o que está acontecendo, como eu já tenho a variável aqui, ó, vamos colocar para imprimir. Então, console, imprimir número, escrever número. Vamos escrever na linha 1. O que é que nós vamos escrever na linha 1? Vamos escrever número de... Para a gente ver o que está acontecendo. Salvamos. Beleza, salvo. Compilamos. Compilado com sucesso. Instauramos aqui, ó. E vamos ver o que acontece. Ó, a diferença, tá vendo ali, ó? Tá valendo perto de 2. Aqui, como a correção é pequena, ó, ele jogou para o lado, mas segurou de boa. Só que ele continuou indo. Ó, nosso ajuste tem sido pouco. E acabou não surtindo o efeito que gostaríamos. Tá? Porque o ajuste foi muito pequeno para o que está acontecendo. Então, não funcionou. Teremos que ter um ajuste mais forte, um ajuste mais abrupto, com mais força, né? Certo? Uma alternativa seria, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter que rotacionar ele. Então, movimentação avançada, vamos rotacionar. Rotacionar, a gente tem o quê? A gente vai aplicar uma força nas rodas do robô para que ele rotacione em torno do eixo, uma determinada angulação, positiva ou negativa, a partir de sua direção atual. O limite de força é de 0 a 300, positivo ou negativo. Aqui, o rotacionar, ó, na primeira, a gente vai colocar o quê? Primeiro, se eu não me engano, fica o motor esquerdo e o segundo direito. Se eu não me engano, é isso. A gente vai simplesmente colocar a força do robô. Então, aplica uma força nas rodas do robô para que ele rotacione em torno do eixo uma determinada angulação, positiva e negativa, a partir de sua direção atual. Tá? Então, se eu não me engano, do lado de cá é a roda direita, acho que é o contrário, aqui é a roda direita e aqui é a roda esquerda. Tá? Então, a gente vai colocar a força ali. Então, vamos ver aqui, ó. E a gente deleta esse cara aqui. E a gente copia aqui para baixo, esse camarada aqui, e deleta esse. Aí, quando a gente quer que ele vire para um lado para o outro, uma tem que ser 300, força máxima, e a outra, força mínima. Tá? Bem, aqui, em teoria, ele vai virar para a esquerda e aqui para a direita. Como que a gente vai testar isso? Tá? A gente faz da seguinte forma. Eu acho que 50 é melhor. Também 50. Por quê? Aqui permite que a gente só altere uma força. O robô ele vai continuar seguindo para frente. Né? A gente só vai fazer ele rotacionar, mas ele vai continuar andando para frente. Tá? Ou podemos até, se a força que for negativa, fazer com que uma das rodas inverta o sentido, né, um do lado das rodas inverta o sentido e o robô é um ajuste muito mais forte da sua direção. Mas como eu não lembro, né, e aqui também não nos fala, ó, qual que é a direita e qual que é a esquerda, a gente tem que testar e identificar para ver qual que vira para a direita e qual que vira para a esquerda, tá? Aqui eu sei que nesse lado aqui ele deveria virar, ajustar para
Se o número for negativo, só retornando aqui. Se o número ser negativo, 4 tem que ser maior, então ele vai virar para a esquerda. Então, aqui ele tem que virar para a esquerda. Enquanto que aqui ele tem que virar para a direita. Beleza. Comentários ajudam, nos ajudam. Para a gente testar, o que a gente pode fazer? Ó, aqui em lógica, repetição, parei enquanto for verdadeiro. Ele vai entrar num loop infinito inicialmente, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, uma instrução para a gente testar, ó. Ele simplesmente vai movimentar e a gente vai ver para que lado que ele está indo. A gente salva. Salva. Compila. E então, espera. A gente reseta aqui, ajusta. Galera, ó, lembrando, preencham o formulário lá de chamada, beleza? Para garantir a presença de vocês. Vamos ver aqui. Ó, a gente viu que essa instrução faz com que ele vire para a direita, tá? Então, assim, ó, ele vai virar para a direita. A gente tem mais força no motor da direita do que no motor da esquerda. Então, é o contrário que a gente quer. Então, aqui é 50, aqui é 300, aqui é 50 e aqui é 300. Certo? Se a gente inverter aqui também, ó, vai ver que ele vai virar. Agora ele vai virar para a esquerda. E não virou para a esquerda. Por quê? A gente não compilou. Era. Aí, continuando para a esquerda. Só que mais devagar. Por quê? Bugado? Entendi. Foi nada agora. Beleza, agora virou para a esquerda. E agora não fez nada. Ah, vamos com esse trem buga. Ah, acho que eu estou passando o parâmetro errado, talvez. Que é.
Peguei a instrução errada. É o mover, não é o rotacionar. Só, galera. Agora sim. Ó, ele move o robô em diferentes direções, dependendo da força aplicada. Deve ser indicada a força a ser aplicada na roda da esquerda e na da direita. Limite de força de 300 a 300. Negativo, né? 300 negativo e 300. E em curvas, negativo de 200 a 200. Ou seja, aqui sim, esse é aquele que a gente estava falando. Tá? Antes um era a força e o outro a angulação, por isso que estava dando aquele prego. Né? Porque hora eu tinha força para rodar e hora eu não tinha força para rodar, por isso que ele não saía do lugar. Aqui não. E 300 e 50 e ele vai virar para um lado. Vamos ver para que lado que ele vai virar. Ó, tá vendo que ele foi para frente, está virando para um lado? E esse lado é para esquerda. Tá? Então, 300 aqui, ó, ele vai virar, essa roda está rodando mais forte, no caso, essa aqui é a roda da direita, ela está rodando mais do que a roda da esquerda, e por isso que o robô vai para ele movimenta, né, para a esquerda. Então, aqui, o robô vai para a esquerda. Então, frente e esquerda é aqui. E aqui fica, então, frente direita. E é só inverter os valores. Podemos utilizar zero aqui. Beleza? Aqui nós podemos tirar. Já testamos. Já sabemos. Salvamos. Programa salvo. Depois a gente testa. Vamos ver como que ele se comporta agora. Ó, não fez exatamente o que nós gostaríamos. Ele terminou na casa dos 30, né? 30, melhor do que antes. Não, não está melhor que antes. Mas vamos ver aqui como que a gente pode melhorar. Uma forma, ao invés de nós utilizarmos zero, que é nenhuma força, nós começarmos a aplicar força no sentido oposto. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, força negativa. Ou seja, uma força negativa, na prática, ela não existe, tá? Não existe menos força, né? No sentido, assim, de você aplicar uma força, ela ser negativa. O que existe é a direção, né? O sentido dessa força. Então, se antes ela estava indo, né, era uma força que movimentava o robô para frente, agora a gente vai ter uma força que movimenta o robô para trás, tá? Com um determinado valor dessa força. Zero negativo não é nada. Então, vamos começar aqui, ó. Como a gente sabe, 50 é muito fraquinho. Então, podemos testar. O robô, a roda não vai girar para trás, mas ela vai travar, né? Ela vai tentar emperrar aquela roda ali de girar. Então, fazendo com que a angulação que o robô tome, né, o comportamento que ele assuma, seja mais
mais preeminente, né, digamos assim, mais forte, certo? Vamos aqui então, ó, compilar. Vamos ver se vai, né? Vamos ver aí. Galera, tá me ouvindo? Tô ouvindo cortado. Ah, ok. É porque a internet hoje aqui tá complicado, tinha caído e agora que voltou. Certo. Mas aqui, ó, a gente ia testar o algoritmo, tá? O algoritmo é esse daqui. Então, a gente tem... Então não tá compartilhando. Ah, tá, beleza. Então, deixa eu ver o porquê. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, aqui, ó. A gente faz primeiro que entra dentro de um loop, tá? Vai ser o primeiro loop. Vai entrar, na verdade, nesse loop geral. E no primeiro loop, que é para verificar a distância da parede. Aqui, ele vai ver a diferença. Se o número for negativo, ele tem que corrigir, né? Virando para a esquerda. E aqui ele corrige virando para a direita. E assim, mantendo uma distância uniforme, né, e constante em relação à parede. Então, vai evitar o problema da gente bater na parede, reconhecer a parede como se fosse o fim ali de, né, uma parede lateral, como se fosse a parede do fim né, do corredor, né? A gente estava aqui a ponto de testar, e daí caiu a internet. O programa também não estava querendo compilar. Aí, o programa não estava querendo compilar porque estava sem internet. Faz sentido. Ele é salvo automaticamente na internet. Deixa eu ver se está salvo aqui. Não sei se salvou. Aí, salvo. Compilado. Show. E agora a gente testa. A distância está aumentando para lá. Então, ó, a distância ela só está aumentando. O que a gente tem que fazer? Colocar mais força aqui. Salvamos. Compilamos. E testamos. Ó, como podemos ver agora, ele parece que está, né, ó, o valor significativamente baixo, bem perto de zero. Só que nós vamos fazer o que agora? Um segundo ajuste. Perceba que quando a diferença ela é muito grande, né? Se a diferença ela for um valor muito grande, o que acontece? Ele se perde, ele não sabe o que fazer. Tá? Então a gente tem que. Porque, igual, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, deixa eu observar aqui, o robô tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir para frente. Nesse momento aqui, ó. Deixa eu posicionar a câmera de forma que vocês consigam ver.
aqui, ó. Nesse momento aqui, ele não tem a parede, mas era para ele fazer o quê? Ele para ir para frente. Só que observe que a diferença aqui, ela vai dar 37, né? 100. Vai dar uma diferença de 100, uma diferença positiva em 100. Vai fazer com que o robô ajuste, né, indo para cá. Certo? Não, indo para cá. Pro outro lado. Do lado oposto que a gente queria. Ele vai virar para cá, ó, tá? Por quê? Porque aqui está dando que o valor é mais alto do que aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? Para que ele não, identificando uma abertura, né, ele ajuste, como se fosse um ajuste ali, e acaba virando na hora errada, né? Ele ajustando errado. Aí, se ele continuasse reto, ele teria menos influência na nossa trajetória do que se ele tentasse arrumar a posição dele. Tá? Então, de que forma que nós fazemos isso? Nós simplesmente colocamos aqui, ó, uma estrutura, né? Identificamos isso antes aqui, ó, tá? Então, se o valor da diferença ele for, então, aqui, se número diff, peraí que eu vou adicionar mais um aqui, ó. Vai ter um ou. Se número diff for maior do que quanto? Vamos avaliar aqui, ó, uma distância boa, tá? Ele vai ficar perto da parede, mas nem tanto, ó, essa aqui, ó. Tá? Se até uma diferença de 55, ó, tá legal. Então, se a diferença for, no caso aqui, a gente tem para uma diferença de um valor negativo, tá? Então, como o valor é negativo, vai colocar aqui, ó. Então, se a diferença for menor, se o número de diferença for menor do que negativo 55, ou seja, menos 56, ele é menor do que menos 55, tá? Então, menos 57, menos 58 é menor do que menos 55. 30, né, ou zero, tá? Zero, por exemplo, é maior do que menos 55, ok? Então, se o número for, no caso a gente quer aqui, ó, maior, se o número de for maior do que negativo menos 55, ou seja, qualquer número maior que menos 55 e menor do que 55, ou seja, qualquer número que estiver entre 55 negativo e 55 positivo é um número válido para o ajuste. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar a minha distância. Então, ele ajusta. Se não, ele não faz nada, ele vai para frente. Tá? Ele simplesmente vai para frente. Ele não faz nada. Então, ele só vai ajustar quando o número estiver entre menos 55 e mais 55. Da onde eu tirei esse número? Aqui, ó. Eu aproximei, tá, a parede aqui, ó, o robô da parede, e medi a distância. Certo? Ó. A gente subtrai aqui, vai dar 53. Aí eu coloquei 55. Poderia ser outro valor? Poderia. Tá? Se poderia ser, por exemplo, uma diferença, ó. Como a gente não quer que ele difira muito, tá? Mas, ó, por exemplo, aqui já tá legal também, ó. Que daria 40, tá? Caso daria 47, 50, se você arredondar. Então, poderia deixar ele mais perto do centro? Poderia, certo? Aqui, ó, daria uma diferença de 1. Ó, aqui já daria uma diferença aqui de 15 menos 50, tira 5, sobra 45, tira 10, 35.
Então, a diferença, por exemplo, de 35 estaria legal. Ó, a distância que fica, ó, da parede. Já é grande, tá? Então, por exemplo, eu quero que fosse, por exemplo, quero diminuir aqui, sei lá, 45, né? Eu posso. O que isso aqui vai influenciar? Quanto maior eu deixar esses números, né? No caso aqui, maior positivo ou maior, né? No caso, menos, né? Menor ainda, negativo, acontece que eu vou influenciar quando ele pode corrigir a trajetória ou não. Se esses números aqui eles são muito grandes, em qualquer situação ele vai corrigir. Se esses números aqui forem muito pequenos, em pouquíssimas ocasiões ele vai corrigir. Então, por exemplo, se eu deixasse aqui 10, se o erro tivesse em 15, né, ele já não ia corrigir. E 15 ainda é um erro pequeno que dá para corrigir. Entendeu? Não indica que ele está estourando uma parede. Tá? Ou seja, maiores que 60, aí já sei, tendo com base, tá? Eu estou dizendo essa informação, tá? Da onde? Da pista, certo? Do comportamento do robô na pista. Eu estou testando ele aqui, ó, e vendo a distância que os sensores medem, tá? E eu vejo que, ó, aqui é legal. Até aqui, beleza, é uma situação onde ele pode corrigir. Daqui para frente, ele pode corrigir? Pode. Aqui, por exemplo, já não é legal, porque aqui você tem uma distância, ó, muito grande, tá? Ó, você tem uma diferença aqui maior que 55, certo? Ó, como vocês podem observar. E então, daqui já era uma situação que ele não deveria corrigir, ele poderia seguir. Se ele fosse corrigir aqui, ó, ele ia bater na parede, tá? E ao invés de que se ele seguisse reto, ele seria menos dano, né? Então, eu estou aplicando uma correção que, levando em consideração a estrutura da pista, eu otimizo para que ele venha a ser uma correção eficiente, ele não venha corrigir em momentos em que ele não seja necessário. Ou seja, quando eu meço diferenças muito grandes, certo? Igual aqui, por exemplo, que vai dar uma diferença de 40 e poucos. 40 e poucos, ele ainda corrige, se eu deixar 55, né? Então, ó, 103 menos 67, aqui ele já corrigiria. Então, os valores menores, aqui nesse caso, seria mais interessante. Então, eu poderia deixar, por exemplo, ó, 35. 35 eu acho que é um número adequado que vai pegar a maior parte dos casos, né? Ou seja, menos 35 ou mais 35. Ele poderia andar em 60 centímetros ali, que ele estaria, em 70 centímetros, que ele estaria ainda, né, dentro do ambiente de correção. Lembrando que, para nós, é interessante que esse valor fosse sempre zero, tá? E zero está bem no meio da nossa escala, aqui entre menos 35 e 35. Vamos testar. Agora, provavelmente, o robô vai se comportar bem legal, tá? Já está bem calibradinho para a nossa pista. Vamos ver como que acontece. Ó, apesar do número estar grande ali, ó, vocês observem que não estourou tanto, né? Ó, tá pequeno ainda o erro, tá? Ele está em 15 atualmente ali. Ele poderia estar menor. De que forma que a gente pode ainda diminuir isso? Aumentando aqui, ó. Vamos por 85 e vamos ver o que acontece. Agora entra a fase em que nós ajustamos, nós calibramos, né, os sensores e os atuadores, ou seja, o quanto de força e distância que a gente aplica as correções, para que ele venha, né, executar ali da melhor forma possível. Ó, aqui ele não executou nenhuma ação. Ele poderia ou deveria estar corrigindo, mas não está. Aí terminou em 17. Ele acabou não corrigindo da forma que queríamos. Vamos apelar um pouco para ver o que está acontecendo. Vou deixar aqui o... Tá legal. Lá. Vamos testar.
Ele está jogando cada vez mais pro lado que não dá para jogar. Por que será? Ó, os valores estão dando negativo. Se o valor está dando negativo, que é menos 20, vamos ver se ele está entrando aqui dentro. Tem possibilidade de... Ó, se o número for maior que menos 35 e menor do que 35, tá? Tá válido. Consegue, o número consegue ser isso. Por exemplo, zero é maior que menos 35 e menor que 35. Então, tá certo aqui. Mas vamos confirmar se ele está entrando. Então, vai apresentar o valor aqui dentro. Tá? Ele só vai atualizar aqui dentro. Então, salvo o código. Aqui, iniciamos, compilamos, executamos. Ó, parou, beleza. Isso está executando quando aciona ali. Agora ele deu um erro bem menor, né? Legal. Vamos ver como ele se comporta. Aqui o erro já não está legal. Ele teria que estar ajustando mais. Porque isso acaba se tornando um erro acumulativo. Aí, ó. Né? Ele não está exatamente como nós gostaríamos. Deixa eu colocar um senão nesse cara aqui, talvez resolva. Por quê? Porque ou ele vai para frente ajustando, ou ele vai para frente. Aí ele não vai andar duas vezes para frente. Programa salvo com sucesso. E posicionamos o robô. Certo? Compilamos. Testamos. Ó, percebam que agora o robô está oscilando, né? Ó, ali ele estourou o limite e nossos ajustes estão muito fortes, porque antes ele estava levando em consideração a movimentação para frente. Ah, então a gente vai diminuir aqui um pouco. Beleza. Programa salvo. Inicia. Compila. Testa. Ó, a ideia é que essa oscilação não aconteça. Se essa oscilação não acontecer, para nós é bem mais interessante. Tá? Quanto menor for essa oscilação do robô indo para um lado e para o outro, ó, tá vendo que vai aumentando, diminuindo, depois ele aumenta, diminuindo, aumenta. Ó, tá vendo? Para nós seria interessante que essa oscilação não acontecesse. Então, para evitar, a gente diminui aqui um pouco. Ó. 50, 50. Tem esse truquezinho aqui também que dá para usar. É auxilia. Programa salvo com sucesso. E testa. Tá legal.
Então, realmente essa instrução aqui não ajuda. Testar mais uma vez. Ele vai, chega perto, vai também determinado. Tá vendo? Ele vai oscilando. Vamos ver se nessa oscilação ele dá conta de não bater na parede. Ó, até os testes que a gente fez, ele não passou naquela quina ali, né? Vamos ver se agora ele passa. Ó, tá vendo? Ele vai ajustando, ele vai oscilando, mas ele vai ajustando, ó. Vai diminuindo, aumentando. A distância, ó, tá vendo? Passou ali. Aí ele achou um bug, o restaurou, 35, 40. Beleza. Eu acho que não foi isso, um bug mesmo. Indeterminado. Mas, até aqui, ok, o que daria para fazer seria, por exemplo, diminuir um pouco mais, 30 talvez. Talvez ele oscile menos. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou... talvez aqui também seja interessante diminuir um pouco. Eu já estou travando uma roda, né? Então, eu posso diminuir a força na outra também. Mas esse processo agora é um processo de calibração, de ajuste, certo? Ó, beleza, agora parece que a oscilação está menor. Então, aparentemente, né, tivemos um resultado positivo. Aí, passou 34, bugou, ele já não faz mais ajustes. Tá? Então, 40 talvez seja interessante mesmo manter. Outros 100, daí aqui são questões de ajuste. A próxima etapa agora é o que? É ele identificar que chegou no final, certo? E também, além de identificar que ele chegou no final, ele também tem que perceber que o quê? Que talvez seja, ao invés dele simplesmente voltar, ele voltar e entrar na primeira saída, tá? Que é esse caso aqui, ó. Ele chegou num beco, aí o interessante aqui é que ele volte e entre na primeira saída, que essa é a nossa